Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar Arquipapo. Eu sou a Renata e eu tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje nós vamos falar de um projeto emblemático, que é o Sydney Opera House, ou a Ópera de Sydney. Uau! Opa! Vamos lá, galera! Essa tarde voa para o mar, feliz enquanto o mundo ainda chora por estar tão ao descaso. Então vamos aos recados da semana? Sim, antes da gente começar o episódio, é importante a gente falar da nossa parceria com a Livraria Cultura, onde a gente tem 15% de desconto em todo o site. Olha lá, Então, é muito desconto, hein? Então o desconto é feito através de um voucher, né? Você coloca lá que você tem o cupom Arquipapo. Então você preenche lá Arquipapo, ganha 15% de desconto em qualquer compra do site da Livraria Cultura. Também tem uma parceria com a Alura, que é uma plataforma de cursos online, e a gente também conseguiu aí 10% de desconto, vai até junho de 2021, e é só entrar no site que é alura.com.br/promocão/arquipapo. Procura lá. E com a revista Projeto também, a gente tem um cupom de desconto de R$10 na compra do Anuário 2020, que é uma publicação na qual eles reúnem os melhores projetos publicados pela revista ao longo de um ano, né? E todos os projetos, então, com fotos muito legais, muito bonitas, plantas, cortes, sem contar todo o texto que descreve o projeto. Então, se você quiser comprar o anuário, você tem R$10 de desconto e frete grátis para todo o Brasil, utilizando o cupom Arquipapo 2020. Que beleza! E também a gente está muito feliz de anunciar que a gente fechou uma parceria com a editora Olhares. Essa é nova. Coisa nova, coisa boa. Então a Olhares que tem vários livros aí, tanto de arquitetura quanto de urbanismo, da parte de design, artes, fotografia, enfim, tem uma série de livros bem interessantes lá e a gente conseguiu fechar essa parceria. E como é uma coisa que a gente sempre busca aqui, é dar desconto pra galera, É né? isso aí. Que é isso que Nossos interessa. ouvintes, Então, com a editora Olhares, a gente conseguiu um cupom de 20% de desconto na compra de qualquer livro lá no site deles. Tá? Só que é o seguinte, a validade do cupom é só até dia 4 de outubro de 2020. Puta, então toca o Então, pau aí, galera. Vamos ver o que tem de legal lá. Então corre lá para ver no site, é só entrar no www.editoraolhares.com.br, tá? E o cupom de desconto é Arquipapo tudo junto. Então, ó, da arquitetura aqui, ó, tem um livro aqui, ó, do Rui Otaki, O Design da Forma, tem Arquitetura no Divã, A Quarta Dimensão do Espaço, tem a Marcenaria Baraúna, também, que é um catálogo bem interessante. Interiores do Brasil, a influência portuguesa no espaço doméstico. Enfim, isso aqui falando de alguns de arquitetura, né? Mas depois também tem de urbanismo e tal. É bem interessante, corre lá porque só tem coisa boa. E para celebrar essa parceria que a gente montou, a gente, como uma coisa que a gente também sempre gosta de fazer aqui, além do cupom de desconto, brinde pra galera. Isso aí. Então, a gente vai fazer o sorteio de um livro chamado 18 Graus, que é a biografia do Palácio Capanema, ou também chamado do Ministério, né, da Educação e Saúde no Rio de Janeiro. Então é um dos prédios mais emblemáticos assim da arquitetura moderna mundial. Inclusive acabei de ler ele. Mas me diga uma coisa, por que 18 graus é a temperatura do ar-condicionado lá? Cara, aí tem que dar uma lida no livro. Vou deixar para quem lê. Mas tem uma justificativa interessante. Mas o livro é muito bom, assim, conta de uma maneira bem leve a história e como é que foi todo esse processo para conseguir construir o edifício, né? E aí sempre trazendo as personalidades aí, né? Como o Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa, o Le Corbusier, Getúlio Vargas, Gustavo Capanema, enfim. Toda essa galera. Rapaziada, que conviveu lá entre tapas e beijos. Então é bem legal, tá? Então, e lembrando que se você quiser saber mais sobre o Palácio Capanema, tem o episódio 46 do Arquipapo, onde a gente fala tudo isso daí, conta todas essas histórias. É verdade, é verdade. Uhum. Então vamos sortear um livro desse daí, cara, esse 18 graus. Eu quero saber por que o nome do livro é 18 graus. Para participar da promoção, então, você faz o seguinte: compartilha um stories do seu perfil do Instagram, marcando o Arquipapo, @Arquipapo, e a editora Olhares, @editora Olhares. Então a promoção vai ser válida do lançamento deste episódio até às 6 horas da tarde do dia 15. Beleza. Que é o dia do sorteio, tá joia? Então tá.
Então, um exemplar a gente vai sortear para quem compartilhar o Stories com essas orientações que eu falei, e a gente vai sortear mais um exemplar para os nossos contribuintes do PicPay. Então, Olha lá. um exemplar vai exclusivamente para eles, a gente vai fazer o sorteio também lá na live. E lembrando que quem faz a contribuição mensal de R$10 no PicPay para o Arquipapo tem acesso ao grupo privado do Telegram do Arquipapo e participa de sorteios mensais de livros e outros brindes que a gente faz. Beleza, maravilha. Vamos pro episódio? Vamos lá! Então, esse projeto, ele é super icônico. É engraçado que várias cidades pelo mundo, elas têm alguns símbolos, né, que representam o que elas são, assim. O desenho é muito da arquitetura isso, né, o skyline, Sim. um prédio mesmo. E em Sydney, não tem como duvidar que é a ópera, né, aquelas conchas ali definem completamente Acho que a é cidade. na Austrália, né? Exatamente, eu acho que realmente é a Austrália. Até eu lembro É procurando... ópera de Sydney e koalas, né? Cangurus. Cangurus, né? Cangurus. Os bichos E- estranhos que eles têm lá. Eu acho legal no Procurando Nemo, né? Aham, se alguém lembra o endereço que ele ia lá? Por não sei o que Não lembro, Não cara. sei o que é Porra, Sydney. a Dory só fala isso, né? É. Então, tipo, você vê que internacionalmente é um símbolo totalmente conhecido, né? E é engraçado pensar que poderia ser outro projeto lá, né? Mas- Exatamente. A ópera de Sydney, como muitos projetos que a gente fala aqui, ela é objeto de um concurso internacional feito em 1957, vencido aí pelo arquiteto dinamarquês Jorn Utzon. Olha, só. gostei do sotaque, E é assim hein? que fala? Claro. Não Eu duvidamos. assisto Vikings, eu sei como fala dinamarquês. Ah, então tá bom. Isso te dá o diploma pra falar corretamente. Os Vikings são tudo assim, Jorn, Jon, Bjorn, É, Ragnar. né? Tem um O com... É um O, como é que é? Com símbolo de diâmetro, sei lá. É tipo um diâmetro, isso mesmo. Quanto conhecimento técnico que a gente passa aqui. É. Mas como é que foi esse concurso aí, Kazu? Então, na verdade, o concurso, ele é... O governo lá da Austrália, né, convocou um concurso aberto em 1956. E eles queriam fazer esse projeto para 2 salas de espetáculos, né? Então, uma seria destinada para ópera e outra para concertos sinfônicos. E eu acho que era um momento também que Sydney estava se colocando, né, como uma cidade importante no mundo, né? Então também queria mostrar um pouco assim uma obra que tivesse uma relevância mundial, né? Uhum. Então, por isso que eles abriram esse concurso internacional e participaram 233 arquitetos. Então, o que é interessante, assim, que não tinha budget. Nossa, cara, ela é muito Prêmio? internacional, bicho. Budget? Como é que vocês falam? Desculpa. Dinheiro. Não tinha um limite, assim. Não tinha muitas limitações no programa e nem limitações financeiras pra obra em si, né? Então faltava regra, né? É isso, faltava limite. Então, nesse tinha pessoal. algumas regras, né? Que nem você falou. Tinha que ter esses 2 halls, assim, né? De concertos e de apresentações. Tinha que ter. E daí, o que precisava ser nesses locais, né? Concertos de sinfonia, ópera, balé, corais, apresentações, chamber music, que eu não sei o que é. Música de câmera, né? É. Ó, viu só como meu conhecimento é ótimo? Palestras. Além disso, tinham requerimentos em relação eles apresentaram uma planta base de limites do terreno ali. Sim. Que ficava nessa península ali, né? Exatamente. Que vai invadindo a Bahia, né? Exato. É uma península mesmo, né? Então eles tinham um plano base ali da implantação do terreno, como é que seria. E eles também, no briefing ali do concurso, eles requisitavam um amplo espaço de estacionamento, que deveria estar uma distância que poderia ser andado tranquilamente até o local. E além disso, eles precisavam de 100 carros pra galera que estava se apresentando ali, ou pro pessoal da própria ópera ali, né? Então, e não foram colocados
limites no valor financeiro do projeto. E os competidores, eles podiam mandar qualquer tipo de design que eles quisessem, que tivesse representatividade, assim, para eles. Então, só que 933 competidores se inscreveram e 220, de fato, mandaram os projetos. Já é gente pra caralho, né? Gente pra caralho. Pois é, porque eu ouvi dizer que são 32 países da galera que mandou aí. Rolou um movimento mundial de Ó, projetos. tem Teve projetos algum do Reino brasileiro? Unido. Cara, acho que não. Tem a América do Sul, aqui tem seis projetos da América do Sul. Mas daí pode ser É que qualquer era um de nós. anônimo, né? Os caras ficaram procurando depois quem foi que ganhou, né? E tinha um comitê de jurados para isso, né? Que fez grande diferença, como sempre, né? Fez grande diferença na escolha do candidato. Os jurados que eu tenho aqui listados aqui tinha o tal do Leslie Martin. Que era professor de Cambridge, de arquitetura. Olha só. Tinha o Egham Ashworth, Olha. o Cobden Parks e talvez a peça mais importante, o nome que a gente vai ter que lembrar, que é o tal do Eero Saarinen. Olha só. Sabe quem é esse cara aí? Bom, o Eero Saarinen é um arquiteto e designer né, finlandês. Ele fez diversas peças icônicas do design mundial e também algumas obras, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem edifícios dele em Nova York, né? No Lincoln Center, né? Que é um lugar onde tem várias obras famosas ali em Nova York. Não, e uma grande obra que ele fez também, que é o TWA, o terminal, né? TWA no aeroporto JFK de Nova York, né? Você ia falar de AFK, Que né? mas eu tô me segurando. Mas que assim, é super interessante o projeto em termos formais, porque ele utiliza uma casca curva, né, feita de concreto armado, então lembra muito essa coisa de uma asa, né, de um desenho aerodinâmico. Olha e esse só. projeto que ele olha lá. E esse projeto que ele faz pro aeroporto de Nova York é um projeto de 56, da mesma né, que vai ser ali, terminado né? em 62. Então, na mesma época. Então, o Saarinen, ele já vinha estudando mais, né, essas formas, explorando muito mais as formas, as possibilidades do concreto, né? Então, fazia parte dessa arquitetura moderna que vinha transformando, né, a arquitetura de maneira geral, mas muito mais seguindo uma corrente organicista, né? E aí, dizem que é o seguinte, que durante a seleção lá dos jurados no concurso, né, vários projetos já iam sendo descartados, assim, né, como vamos, enfim, fazendo uma seleção prévia. E o Saarinen começou a olhar aqueles projetos que estavam descartados e olhou esse projeto do Jorn Utzon, né? Que a princípio era um desenho muito simples, assim, parecia era muito mais um croquis, né? Uma coisa mais de ideia, de conceitos, assim, né? Mas ali, nesse desenho inicial, já aparecia essa coisa do formato curvo, né, dessa coisa mais orgânica e tal, e aquilo realmente chamou a atenção do Saarinen, né, e ele falou, cara, a gente tem que pegar esse projeto aqui, e esse aqui é o que tem o potencial para construir um projeto magnífico. Então, né? o Jorn já estava desclassificado. Ele foi, tipo, na repescagem ali. Essas são as lendas que a gente gosta, né? É uma lenda, exatamente. lenda. Existem outras versões também. Mas daí ele foi anunciado como vencedor e várias pessoas aí não curtiram muito. Eu separei Já de cara? Pô, um que falou mal ali, não é que falou mal, falou assim, como é que isso aí vai dar certo estruturalmente? Foi o Nervi. Olha só. Pierre-Louis de Nervi. Exatamente. Ele falou assim, evidentemente isso aí não tem nenhuma base estrutural. Essa proposta. O Frank Lloyd Wright, ele falou assim, os australianos não vão deixar essa abominação acontecer, vão? Olha só. Caralho, mas o Jorn não era amigo do Frank? Não sei se o Frank era muito de amigos, né? É verdade, é um tremendo pau no cu. Mas... Opa! Mas tá, quando você fala as verdades. Quem mais... e alguém sabe quem perdeu o campeonato aí? Eu sei. Opa, fala aí pra gente. Não, na verdade, assim, é que não tem nenhum nome que a gente, tipo, que é super famoso que perdeu, né? Tá. Mas, inclusive, tem uma reportagem que eu vi no ArcDaily
que foi uma parceria da Budget Direct Australia, enfim, com um estúdio chamado Neoman. E eles recriaram em maquetes eletrônica os 7 primeiros colocados do concurso. Pô, que massa. Então, porque assim, tinham os croquis iniciais, né? Evidente que naquela época, 56, 57, era tudo desenho à mão e tal. Então eles pegaram várias daquelas referências e conseguiram transformar aquilo em maquete eletrônica. Então é muito legal, assim, você ver as diferentes tipos de propostas, né? Não vou entrar aqui em todas, quem quiser tem a reportagem lá do ArcDaily, mas tinha umas que eram tipo um grande caixote, sabe? Uma coisa bem retangular, outras que lembrava uma coisa meio faraônica, egípcia, assim, com os ornamentos. Tinham várias ideias. Mas assim, eram os primeiros colocados, é isso? Isso, exatamente. Dizem que eram os 7 primeiros lugares, assim. Então é interessante, assim, para ver também o tipo de concorrentes, né, que estava acontecendo na época, assim. Então, se você pensa, o Hudson já faz uma forma totalmente orgânica, né? Ela já parece muito avançada ali naqueles desenhos, assim. Então, ela chama muito mais atenção, né? Nossa, cara, os jurados estavam bem indecisos. Eu tô vendo aqui essa reportagem que você falou e dá pra ver que, tipo, os 7 primeiros colocados aí, eles não seguem exatamente uma mesma linha, sabe? Tem alguns... com certeza, essa proposta do Yorn é a mais icônica, né? Mas tem realmente alguns outros projetos bem brutalistas, outros com linhas bem retas, e tem essa bizarrice meio meio egípcia, né? Como você falou, que não tem nada a ver com nada, bicho. Tinha alguém pós-moderno lá. Tinha. Mas é engraçado, assim, porque você vê também que a apresentação desses projetos que foram desclassificados, né, eles já têm uma evolução do próprio desenho, né, porque eles conseguiram reproduzir isso em termos de maquete eletrônica. E, inclusive, quando é anunciado o Hudson, né, como vencedor, o próprio júri escreve, né, os desenhos apresentados são simples ao ponto de serem esquemáticos, né? Então, realmente, o Nerve lá estava certo. Ainda ele não havia resolvido a questão estrutural nem nada, assim, era um grande formalismo, né? No entanto, estamos convencidos de que apresentaram um conceito de uma casa de óperas capaz de se tornar um dos maiores edifícios do mundo. Olá. Então eles vislumbraram aquilo e falaram, acho que, né, em termos de impacto visual, essa parece uma proposta. Agora, como o cara vai resolver, vamos deixar pra frente aí. É isso aí. Vamos ver quem era Yorn Utzon. Kazu tem essa lenda aí de quantos anos a pessoa tem que ser pra virar um arquiteto, Kazu? 40 anos é uma idade plausível aí. Meu Deus, tá chegando. Mas ele tinha 38, né, quando ganhou. Exatamente. Jovem? Então ele era muito jovem, muito jovem. Extremamente jovem. Extremamente bebê, jovem. praticamente. É importante a gente repetir isso pra nós mesmos. Exato. O Yorn Utzon, então, ele nasce em 1918, né, e vai morrer em 2008, então aos 90 anos. Ele venceu esse concurso quando ele estava com 38 anos, e ele era um arquiteto relativamente desconhecido, assim, né, internacionalmente, né, tinham feito algumas casas, algumas produções mais locais, mas ele nasceu em Copenhague, estudou arquitetura na Royal Academy of Fine Arts, né, e depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai trabalhar com o Alvar Aalto, lá em Helsinki. Fantástico, né? Que era, né, enfim, um dos expoentes da arquitetura organicista, né. E enquanto ele está trabalhando lá, ele ganhou 2 bolsas de viagem, né, uma para o Marrocos e outra para os Estados Unidos. E é uma época que muita gente está querendo ir para os Estados Unidos, porque é onde está se produzindo arquitetura moderna, assim, né, grande escala, digamos. Exatamente, e até tem, né, a fuga também de todo mundo que está saindo da Europa, né, guerras, enfim, um momento bem caótico, assim. Mas eu achei interessante porque ele faz diversas viagens pelo mundo, né, então cito aqui para Marrocos, Estados Unidos, México, China, Japão, Índia, e ele também visita o Frank Lloyd Wright. Olha só. Lá na Taliesin West, no Arizona, né? Então vão lá e cumprimentam, tocam-se, né? Dão um abraço. Na época que podia. Na época que podia. Fosse hoje, estavam de máscara e só dava aquele soquinho na mão do outro. Soco de cotovelo. Eu acho ótimo que agora, no podcast que eu escuto lá, eles falam muito isso, assim, só pra lembrar, na época que esse episódio foi gravado, era uma época que as pessoas tinham contato, faziam reuniões presenciais e tal. Sempre tem uma contextualização.
Mas é isso, assim, então na verdade ele ganha esse concurso, né, e até eu vi umas reportagens, umas entrevistas do filho dele, né, um dos filhos dele que virou arquiteto também, que é Uhum, o Jean Hudson, uhum. e ele fala, né, que foi um momento, assim, transformador na carreira dele, né, porque ele sai ali de digamos, um arquiteto relativamente desconhecido para de repente todo o holofote do mundo tá olhando para ele, né, Sim, sim. questão de entrevistas e tal, então é uma coisa que muda muito a vida deles, né. Uhum. Inclusive o escritório dele, que era um escritório super simples, né? Enfim, ele acabou se metendo aí numa empreitada onde ele teve contato com maiores engenheiros também do mundo. Teve que, com a ajuda de outros profissionais, bolar algumas soluções aí para fazer o projeto dele sair do papel. Então, com certeza, ele teve que ampliar ali os serviços dele, contratar pessoa, tudo mudou, deve ter mudado bastante o dia a dia profissional dele, né? E bom, e como a gente vai falar mais pra frente, deve ter mudado a vida pessoal dele também, porque ele acabou saindo da Europa e indo morar lá em Sydney, né, para poder desenvolver o projeto em loco. Exatamente. Mas logo depois que ele ganhou o concurso, né, ele foi pra Sydney pra ver o local pela primeira vez. Ah, De pois é, fato, não tinha né? Street View. Não tinha Street View e não dava Cara, pra a vida fazer era muito foda. uma visita ao terreno ali pra fazer a proposta, né? E de qualquer forma ele conquistou ali o pessoal local e todo mundo gostou dele ali, né? E ele acho que ficou um mês antes de ter um evento lá pra. Não sei se foi pra divulgar ou pra fazer só arrecadar fundos. E todo mundo. Alega-se que todo mundo ficou muito encantado com ele, assim. Então acho que ele era uma pessoa bastante simpática, não sei. Ou conseguiu vender bem os projetos, né? Que ele tinha Uhum. proposto. Aí ele volta para Dinamarca para continuar trabalhando nos seus projetos e começou a contar com a ajuda do Ove Arup. Aham. Já falamos muito, né, sobre o escritório de engenharia, né, Arup. Tá em E todas, nesse né? caso, tá em todas as grandes obras arquitetônicas do mundo, esse escritório tá. Porra, pense, quem é que executa os projetos da Zaha Hadid? É sempre esses caras aí, esse Arup aí tá em todas. E no caso aí, né, o engenheiro responsável por fazer os projetos de engenharia lá para a própria Hadid foi o próprio Ove Arup, que é o cara que Criador de tudo. criador desse escritório fodão aí, né? Continua trabalhando, desenvolvendo, né? Como era a princípio um projeto conceitual, né? Ele começou a fazer o projeto mesmo, de fato, para que isso pudesse ir para frente. Só que era realmente difícil, né? É. Porque ele tinha proposto. Ele inventou um problema que ele não conseguia resolver, né? Exatamente. E o pessoal começou a ficar ansioso lá, né? Lá em Sydney. Lá em Sydney, exatamente. Porra, seu Yorn! Desemboca essa merda aí! Ele não atendia, né? Viu o WhatsApp e não respondia. Tava complicado. O cara via aqueles dois Vzinhos azuis e, porra, o Yorn lá tem que trazer esse homem pra cá, não tá dando? O cara tá lá na Europa, o alemão não responde mais. O alemão, ó. Enfim, e começa a ter muita pressão política, inclusive o governador talvez saísse, né? E se não, de repente, não começasse essa obra, tudo podia ser encerrado por ali mesmo. Exatamente, porque assim, as coisas têm que acontecer na gestão de quem tá governando, né? A gente sabe disso, senão não fica marcado pra história, né? Exatamente, daí o cara ia sair do governo lá, o principal político ali que tava levantando a bandeira da obra, iria sair do poder, né? E falaram, cara, ó, Yorn, tá pronto o projeto? Não. Bom, foda-se, a gente vai começar esta merda agora, tá? Estamos cavando já, vamos jogar uns concretos lá. Exatamente. Então, em 1959, os caras não tinham projeto, não tinha nada, e resolveram fazer uma cerimônia. Estamos começando aqui a construção. A gente não sabe muito bem o projeto, mas a gente sabe que precisa cavar, então tragam as escavadeiras. Vamos começar a cavar. Né? E começaram meio que sem projeto lá, sabe? Aí que é o problema de toda obra, né, pessoal? Mas sabe que até, acho que se não me engano, na palestra do filho dele, ele fala, né, que se de repente não tivesse começado, talvez nunca tivesse saído mesmo. Porque a pressão do início também fomentou o negócio a ser resolvido. E assim, só queria discutir um pouco a complexidade desse projeto. Existe toda uma complexidade de engenharia, né? Que, pô, se a gente pensar como é que esse negócio fica em pé, é realmente difícil, mas pense, cara, para projetar um edifício desse, com aquelas angulações, com aquelas curvas todas, para a gente projetar isso hoje com computador, eu acho que já seria bem difícil. Agora você imagina desenhar isso com lapiseira e papel
papel manteiga, sabe? Tipo, papel manteiga, pô. Papel manteiga é bem foda mesmo. Mas papel vegetal, né? Com lapiseira e papel vegetal. Devia ser muito difícil, cara. Muito difícil de conseguir resolver tudo, né? E além disso também, assim, havia poucos projetos dessa magnitude também, né? Então, para servir como referência, assim, então a utilização do concreto, enfim, de uma cobertura, né? Como é que ia resolver? Então, era uma tarefa bem árdua mesmo. Mas tanto que, assim, a obra começa, né? E daí, realmente, o Hudson resolve, então, se mudar para Sydney, né? Vai com a família toda para lá, para acompanhar a obra mais de perto. E, evidentemente, que eu acho que como o projeto ainda estava sendo resolvido, então muitas das questões teriam que ser resolvidas na hora, né? Ou, assim, com uma certa velocidade. Exatamente. Né? Tipo, tô só lembrando, assim, as dificuldades de comunicação no final da década de 50, né, cara? Tipo, a Austrália era uma ilha muito longe do mundo ocidental, né, cara? Então, tipo, porra, imagino que a comunicação devia ser difícil, né, por telefone e tudo, e também viagens esporádicas também deviam ser difíceis também, sabe? Tipo, não devia ter uma ponte aérea muito fácil lá para Sydney. Então, acho que realmente para você conseguir fazer um projeto dessa magnitude, o cara realmente precisava se mudar para lá. Exatamente, tinha que estar lá, não Tá tinha lá. jeito. E aí ele tá junto com a família também, né? Só que daí tem uma questão, como a expectativa quando se inicia a obra era completar em até 4 anos aquilo. E daí já dando um spoiler aí, mas na verdade eles acabaram levando 14 anos. Meu né? caneco. Então, assim, apenas 10 anos a mais do previsto, né? Cara, os caras erraram no prazo aí. Fora o orçamento, depois que eu vou entrar também, mas mas a questão, acho que o que eles pensaram é o seguinte, a gente vai, Woodson, a gente vai começar a fazer a parte de fundação e essa primeira construção, que é a construção do pódio, né? Que seria essa grande base, né? Essa grande massa do térreo ali. Que, inclusive, o Woodson quando começa a projetar, né? E o filho dele reforça essa ideia de que as visitas que ele fez para o México, né? Das construções pré-colombianas, ajudaram muito ele a entender essa questão de você criar um espaço mais elevado, né? Esse espaço, digamos, superior, que você possa ter uma vista mais interessante do terreno onde você está, né? No caso ali, para vista para a Bahia também, e de certa maneira também você elevar essa questão das apresentações artísticas e tal num pedestal um pouco mais elevado, né? Então eles começam primeiro por essa parte, assim, que seria essa base de todo o complexo, né? E uma coisa importante a gente falar do conceito do projeto dele, que foi o que levou ele a ganhar o concurso, na verdade, o que ele pensou ali, né? Que realmente por estar numa península ali da Bahia e a configuração como é o terreno na Austrália, ele tinha múltiplas vistas do esquema todo, né? Então você não podia trabalhar simplesmente com as elevações, digamos assim. Isso se via do mar, da terra, ali de pontos mais altos, mais baixos. Então essa criação do pódio com as conchas era uma coisa ampla, né? Que você tinha uma visão por todos os lados. Não é um edifício que tem frente e fundos, né? Tipo, pô, esse é o fundo do edifício, exatamente, né? Não pode ver. Ele é um edifício que, de todos os lados, ele é monumental e ele é um símbolo ali, ele é super bem reconhecido. Uma preocupação também do Hudson, né, era que ele não queria ter uma placa escrita Opera House, sabe? Ele queria criar... sabe? Tipo, ele queria criar um edifício que fosse reconhecido como uma casa de concertos, assim como uma igreja é conhecida, é facilmente identificada como sendo uma igreja, né? Então, ele tentou criar essa linguagem ali, fácil de ser entendido. Voltando ali então para as etapas, né? O Kazu estava falando do embasamento do edifício, que assim, é feijão com arroz, né? A parte mais fácil ali do projeto. Hudson, vamos então fazer um retângulo aqui, pode ser? Dentro desse retângulo, aí depois você faz as conchas por cima. Estamos começando, então. Depois você pira lá em cima, tá? Começaram. Só que, cara, aquela parte lá de cima, que, tipo... Muita gente fala que é parecido com velas, né, de navios, né, que, enfim, conversariam bem com a península, o entorno todo cheio de mar, né. Aquelas velas, ninguém no mundo sabia como deixar aquele troço de pé. Ninguém no mundo sabia como deixar aquele negócio de pé. A solução mais óbvia
ali para aquelas velas seriam treliças metálicas, sabe? A tecnologia do aço já estava bem desenvolvida, principalmente lá nos Estados Unidos, era super utilizada, né? E o aço, ele é um material mais maleável, mais leve, né? Então, tanto para construção, quanto depois para sobrecargas do edifício e tudo, era uma construção mais leve. Tudo. Mas eu, sinceramente, não sei por que o tal do Yorn cismou que tinha que ser de concreto aquele troço. E daí, de concreto, então, daí que ninguém conseguia fazer mesmo, sabe? O Arup deve ter falado, caralho, velho. Jura que você quer fazer de concreto? Porque Porra, eu velho. quero, sonhei, vai ser de concreto. Não, e assim, não só de concreto, eu quero um concreto esbelto, né? Ah, claro, porque, porra, aquela casca... Tem que ser leve, Tem que ser né? leve. Claro. E outra coisa, não vai me enfiar um pilar no meio da sala de concerto. Não pode. Então, Não. né, tipo, pô, já pensou lá no meio da sala de concerto um pilar bloqueando a visão de quem tá pagando lá uma fortuna pra ver a pessoa cantar lá na frente? Não dá, né? Então, olha só, aquelas, realmente você falou, tinha que ser esbelto, aquelas cascas todas, elas são muito finas se comparado aos vãos ali que ela suporta, né? E ela tem, pô, 65 metros de altura, né? As mais altas ali. Tipo, são uns 20 andares, basicamente, né? Exatamente, cara, é super grande, né? Então, enfim, ninguém sabia como fazer aquilo, né? Mas que eu vi que eles estavam tentando resolver essa solução, né? Tanto o Yorn quanto o Overup, desde 57 que estão fazendo o projeto, e eles só vão conseguir resolver em 63, cara. Exatamente. Tipo, 6 anos Eu não sei depois. se houve. 6 Eu anos. não sei se eles ficaram procrastinando, tomando café, fumando cigarro, mas a solução não estava conseguindo, né? E essa questão, assim, que eles estavam buscando, né, assim, ver a solução estrutural mais viável, porque tinha essa questão estrutural, tanto do peso da estrutura, né, e também uma questão econômica, né, afinal, existe um certo limite também financeiro. Uhum. E nos relatos que eu vi, eles falaram que testaram cerca de 12 projetos diferentes, né, de maneiras estruturais, e foi um dos primeiros projetos a utilizar computadores. Sim, cara, eu vi Pra umas fazer imagens conta, né? disso. Era Pra no fazer caso, conta. Aham. Cara, parecia tipo, o computador parecia um rolo de papel, assim, né? Que ia cuspindo números. Isso era o computador do cara. Exato, que devia ser, sei lá, o tamanho de um Nossa. escritório, o computador. Né? 5 metros, assim, de comprimento. Mas, assim, eles estavam, né, lógico, é um processo de investigação, né, buscando novas tecnologias, né, novos conhecimentos, e também, assim, trabalham muito com protótipos, né, testando as cargas. E é legal que eu vi aqui um esqueminha, o esquema original quando ele entrou no concurso, né, como é que eram essas conchas. E o esquema final, você vê que as conchas originais, elas não eram bem conchas, né? Eram umas coberturas um pouco mais achatadas, assim. E depois elas vão para essa questão da esfera, daí elas são formatos bem esféricos, elas ficam mais longas, assim. E fica bem mais bonito, né? Na verdade, Fica aquele mais croquisão bonito. do concurso lá, pelo amor de Deus, né? O cara fez num guardanapo. Convenhamos, não merecia não, hein? Esse Eero Saarinen tava de sacanagem, ele já devia conhecer o... Bom, não quero criar polêmicas aqui, Gabriel, 70 anos aí, depois, tá? Mas, olha, alguma coisa tá muito estranha aí, tem que fazer uma CPI. Mas deve ter tido muita polêmica 70 anos antes, né? Deve ter. E daí, tipo, eles estavam caminhando para uma solução que era obter alguma padronização em todas aquelas conchas, né, em todas aquelas velas, para que eles pudessem fazer então peças de concreto que fossem pré-moldadas e que você pudesse utilizar o molde para repetir nas outras velas. Só que, cara, as velas tinham tamanhos diferentes, sabe? Tipo, elas tinham curvas diferentes. Exatamente, curvaturas diferentes. Então eles estavam muito batendo a cabeça nisso, em como padronizar, né? Caraca, era tipo assim, resolvia um problema, daí tinha outro, né? Essa era uma batalha incansável, né, cara? Exatamente. E a solução, ela foi tão simples e tão genial que lá na ópera de Sydney, hoje, se você for lá, tem uma escultura mostrando um esquema dessa solução. E o esquema dessa solução foi padronizar todas as conchas com um raio único de uma esfera hipotética. Então, vamos ver. Pega uma bola. Se você pudesse fazer uma esfera de concreto gigante com um raio de 150 metros, você poderia tirar triângulos, assim, pedaços esféricos triangulares dessa esfera de concreto e ir montando
cada uma das faces ali das conchas, né? Então, tipo, eles... a história aí que se conta é que não sei se o arquiteto ou o engenheiro estava comendo uma laranja e reparou que se ele tirasse pedaços de tamanhos diferentes daquela casca, ele poderia criar conchas parecidas com a da ópera de Sydney, né? O filho do Yorn fala que a ideia foi do pai dele. Mas, Olha aí. mas no site da Arup diz que a ideia foi do Ove Arup. Então, Mas, Gabriel, isso aqui é um arquipapo, Gabriel. a ideia foi do Não tem- Yorn, com não tem certeza já tá dúvida. foi. definido. Exatamente, cara. É. Se a gente já tá mudando o nome da Torre Eiffel pra Torre Salvestre, não vai ser o Arup que fez esse desenho, cara. Realmente, cara, não tinha nem laranja lá onde o Arup morava, lá não tinha. Não, eles são do mesmo lugar, inclusive. Mas o Yorn tava na Austrália, pô. É verdade, a laranja lá era mais redonda. Mas é uma solução exatamente, né? De você super simples, na verdade. Então eles levaram 6 anos e comendo uma laranja resolveram essa solução. Essa solução. Mas aí tem outra questão também, né? Estrutural, mais técnica, assim, porque na verdade você conseguia montar em vez de você ter uma casca, né? Com essas nervuras de concreto, digamos, essas vigas inclinadas, de um tamanho só, eles pensaram, então a gente vai segmentar essas vigas e colando uma na outra, né? Uhum. Como se fosse vários bloquinhos de concreto, né? Fizeram uma forma lá e criaram uns blocos de concreto vazados, inclusive. Com a curvatura lá da Com a laranja curvatura do por cara. fora. E foram encaixando, como se fosse um Lego, uma peça na outra, formando essa curva e tensionando tudo isso com cabo de aço. Passava o cabo de aço por dentro Exato. ali da peça e ia lá, manualmente, tensionava uma peça na outra. Exatamente. Uhum. E isso amarrava a estrutura toda junta. E uma escala gigantesca, né? Com uma altura grande e tudo. Acho que até chegou no momento que caiu uma peça lá de cima, né? Foi. Teve uma... Por sorte ninguém se feriu, né? Mas teve, acho que na mais alta lá, perto do final da construção ali, deu uma caída lá, mas... É porque eu acho que ela também, assim, era muito pesada, né? Então você construindo, ela não tinha sustentação própria, né, ainda. Assim, Mas esse tensionamento ali, ele resolvia, né, a parte estrutural ali do edifício, mas eles tinham um problema, que o concreto, ele trabalha, né, ele dilata e contrai com a mudança de temperatura ali do ambiente, e eles tinham uma grande preocupação de que a junta entre essas peças de concreto fosse fissurada com essa mudança térmica e criasse 500 mil goteiras dentro do edifício, sabe? Então, além do cabo tensionando essas peças, entre as peças eles também passaram uma super cola epóxi para grudar e garantir que aquele bagulho não saia por nada no mundo. E tá lá, né? Tá lá até hoje, né? Tudo preso. E no total que eu tenho aqui, ó, são 2.400 estruturas dessas pré-moldadas, né? Uhum. E aí, feita essa estrutura, depois elas foram revestidas, né, com uma cerâmica, assim, Que é né? na verdade, é uma outra estrutura que tá revestida de cerâmica, né? Que encaixa em cima, assim. E que também são peças pré-fabricadas, né? Sim. Que vão se encaixando ali E tem um e aí desenho compondo todo... essas telhas cerâmicas, tem um né? desenho todo tranchando, né? Algumas peças tinham que ser foscas, outras brilhantes, assim, pra refletir as águas. Uhum. Olha só. Inclusive, tem até uma frase do Louis Kahn, né? Nosso famoso arquiteto, que a gente já fez um episódio, inclusive. Ele diz assim, ó, abre aspas, o sol não sabia quão bela era sua luz até ser refletida por este edifício. Nossa, cara, Fecha que aspas. bonito. Nossa, mas Você vê, cara? É um Mas elogio, né? uma impressão pessoal minha, né? Eu nunca fui pra Sydney. O Kazu deve ter ido já. Mas eu nunca fui, cara. E vendo em fotos, assim, tudo, eu não tinha me ligado que o revestimento dessas cúpulas era cerâmico, né? Também não, cara. Porque, tipo, fosse hoje, né, a solução seria um revestimento metálico, né, de alumínio e tal. A gente tem, né, todas as obras do Gehry, né, que tem formas curvas, todas usam a maleabilidade do metal para poder revestir, né, essas obras. E não, né, cara, ali são
placas gigantes ali, né, de cerâmica, que foram, como o Cazu falou, foram feitas na Suécia. Inclusive demoraram 3 anos para serem desenvolvidas. Nossa, Tudo nessa obra, tipo, foi fruto de experimentos, assim, né, cara? Parece que é. tudo teve que ser feito especificamente, assim, para a obra, né? É o custo de ser vanguardista, né? Exatamente. Exatamente. Porque até, na verdade, para conseguir contornar até essa forma mais orgânica, né, é como se fosse um grande mosaico, né, com Uhum, pecinhas pequenas, assim, que vão se acomodando, né, fazendo essa curvatura, né. uhum. Então, assim, eles falam que há mais de 1 milhão de peças Aham. cerâmicas que foram coladas até conseguir chegar para cobrir todas as conchas, né. E como a Renata falou ali, ela tem todo um trabalho nela. Você vê uma foto de longe, assim. Tem uma paginação. Tem uma paginação. Você vê uma foto de longe, pô, parece tudo branco, assim. Mas ela tem essa paginação que lembra, assim, tipo, escamas de peixe. E como a Renata falou, algumas são polidas, outras são foscas, para criar uma coisa única mesmo. E demorou tanto tempo, e foi tanta treta, tanta discussão, e todo esse tempo se passando também vai refletindo nos custos, né? Inclusive, quando eles estavam aí colocando o revestimento. Porque assim, só retomando, o Cazu estava falando das fases de construção. Então ele falou, primeiro foi feito o embasamento, a segunda fase foi essas conchas, e a terceira fase seria o interior do edifício. Então, quando eles estavam terminando a segunda fase, estavam ainda revestindo as conchas, já tinha se passado aí dos 7 anos de uma obra que eram para durar 4 anos, os custos já estavam se extrapolando pra caramba, assim, e daí as tensões começaram a crescer, e o negócio começou a ficar pesado ali pro nosso herói Yorn. Nosso herói. O próprio governo, né, da época começa também precisa achar um culpado, né? Uhum. Então o Yorn acaba sofrendo muito com isso, assim, né? Evidente que tinha essa questão do projeto, dos atrasos, né? Mas então e o governo também, pelo que eu entendi, estava querendo mudar algumas questões de uso, porque também há uma mudança de governo. Então esse novo governo começa a falar, não, a Não gente vai mais ser talvez Opera House, nós vamos fazer um hospital aqui. Tipo isso. Acho que não tão radical, mas por aí. Então, assim, teve uma série de coisas que começaram a incomodar ele, né? Porque eram mudanças de programa, mudanças, enfim, do que seria o espaço. E aí o Yorn fica puto da vida, né? E ele acaba se demitindo do projeto. Então ele tá com foda-se e fala, vou embora, vou voltar pra Há Dinamarca. quem diga que foi um blefe, né? Ele deu uma rosnada lá, ó, eu vou embora, hein, pessoal. Daí os australianos falam, sua passagem tá aqui então. Beleza. Então tá, um abraço. Tá aqui um koala de pelúcia. Inclusive, depois ele escreve algumas cartas pra tentar ser reintegrado ao projeto. Ei, tava brincando. Mas não teve jeito. A treta ficou Fudeu, né? tretada mesmo. E aí até, inclusive, na própria Austrália, né, foi feito um protesto lá dos próprios arquitetos e tal. Eles conseguiram coletar 3 mil assinaturas para reintegrar de novo o Hudson, né, para readmitir ele para dar continuidade no projeto. Mas o governo não aceitou, né, enfim, falou, ó, o cara tá fora, não vai mais trabalhar aqui. E aí eles acabam nomeando 3 arquitetos australianos, né, que é o Peter Hall, o Littlemore e o Lionel Todd. Pelo que eu entendi, esse Peter Hall era o chefe dessa equipe de projetos, que ficou daí responsável por fazer, finalizar os projetos, né, acompanhar a execução dessa parte dos interiores, né. E aí até, assim, esse projeto, né, e a resolução dessa parte interior e da parte acústica sofre muitas críticas depois, né. Como se, enfim, não conseguiram resolver de uma maneira muito eficiente. Falam que a acústica da Opera House de Sydney não é tão boa quanto outras casas de espetáculo aí pelo mundo. E daí, nessa, cria essa discussão. Mas o interior não é um projeto do arquiteto original, né? Então, Exato. será que teria sido melhor se o Hudson tivesse... Bom, o cara ia estar fazendo o projeto até hoje, mas será que teria uma acústica melhor? Não sei. Porque os australianos falaram, nós vamos terminar essa merda, vai ficar mais ou menos, mas nós vamos acabar, entendeu?
Ai, que sacanagem. Mas fica a dúvida no ar, então. Não sei se seria melhor dele ou não, né? Mas, enfim. E mesmo assim, não termina rápido, na verdade, o negócio. Não termina Não. rápido. Porque isso é o quê? Ele abandona em 66. Aham. E a obra vai só terminar em 73, cara. Caraca, Ou bicho. seja, Os caras fizer- passaram mais 7 É. anos só colocando cadeira lá dentro. Pô, revestindo de Colocando madeira. cadeira. Meu Mas Deus. engraçado é que eles deram uma sapateadinha, encheram o saco. Não, então a gente termina, mandaram o cara embora e demoraram mais 6 anos. Pois é, Pois, não adiantou com de o Não nada, né? adiantou nada. Mas, de maneira geral, o programa, né, que foi entregue, inaugurado em 73, então ele conta, de maneira geral, são três espaços, né? Uma concha maior, uma média e uma pequenininha. A maior, ela conta com espaço de apresentação, né, para 2.800 pessoas, tem também uma sala de ensaio e no subsolo tem um teatro para 550 pessoas. Uhum. A concha média é um espaço de apresentação para 1.500 pessoas e também um espaço na parte de baixo para apresentações musicais, ali em torno de 450 pessoas. E a concha pequena é uma parte de restaurante e café, Uhum. né, que faz um pouco a recepção ali das pessoas, né. E toda a parte de foyer fica toda voltada para a água, né. Uhum. Então, a parte de palco, etc., fica voltado para o continente. Então, você entrando no espaço, esperando ali, né, a sala, o espetáculo começar, você tá sempre com essa visual interessante para a Bahia, para a água, né? Uhum. Então tem uma relação bem Porque tem um interessante, assim, vidrão de lá, né? interior e exterior. Porque tem um puta vidrão, Uma coisa, um assunto mais técnico, assim, mas que é interessante também, é o jeito que eles resolveram o sistema de ar-condicionado. Todo o sistema de ar-condicionado, ele precisa ter uma unidade de troca de calor, né? Porque você precisa tirar o ar quente de dentro do ambiente e daí você precisa colocar o ar frio. Então, para você gelar o ar, enfim, você precisa resfriar ali o ar quente, fazer essa troca de calor. E nesse caso, cara, os caras criaram um sistema que utiliza a água do mar para fazer esse resfriamento. Então, sério, Gabriel? o negócio é fodido. É um sistema de resfriamento por água, né? Então, existe um sistema interno de água que vai resfriar o ar interno do ambiente, e quando essa água termina de fazer o seu circuito lá por dentro do edifício, ela volta para a unidade de troca de calor quente. E daí essa água precisa ser resfriada. Então, eles fazem com que um cano com água quente passe por dentro de um ambiente cheio de água do mar, que tem uma temperatura mais baixa. Então, essa água do mar resfria aquele cano com água quente. Que genial, né? Porque aproveitando toda uma questão local ali, né? Exatamente. Enfim, tá na beira do mar, né? Eu não sei o que os peixinhos acham de ter uma água quente saindo ali no mar, mas eles devem gostar. deve gostar, uma água mais quentinha, né? Ai, meu Deus. Eu não sei, também não sei se o sistema é assim até hoje, né? Eu não sei se é, tipo, era até onde eu vi o documentário, que já faz uns 10 anos. Mas é realmente, tipo, porque hoje eu sei que foram feitas várias ações ali para deixar a Opera House mais ecologicamente correta, né? E eu realmente não sei se essa utilização de água do mar é uma coisa ecologicamente correta. Não sei se é bom, não sei se é ruim, realmente não sei. Mas enfim, uma questão interessante é que a água do mar é salgada e ela é muito corrosiva, né? Então, tipo, como é que faz para a água do mar não corroer a tubulação de aço, né? Os caras fazem o seguinte, cara, eles colocam no meio do sistema lá, eles enfiam uma placa de zinco. Tipo uma placa assim de 30 centímetros por 30 centímetros por 5 centímetros de espessura. Eles enfiam lá no sistema essa placa. E o zinco, como é um metal menos nobre do que o aço, ele tem preferência na hora da corrosão dos metais. E ele se desfaz todo lá, sem que o aço da tubulação seja corroído. Corroído e tal. Então ele tipo assim, se sacrifica pelo time, é isso? Ele se sacrifica pelo time. E uma placa dessa, de 30 por 30, assim, dura 12 meses. Então os caras têm que colocar essa isca aí, a cada 12 meses eles têm que alimentar o bicho lá com esse... O bichinho corrosivo, vem, um zinco, puta, melhor, mais macio, vamos comer esse aqui. Exatamente. Mas enfim, coisa chata, mas eu achei interessante. Achei legal isso. Não, é interessante. Bom, então, a construção foi inaugurada em 1973 e quem que participou da inauguração? Bebete.
da cerimônia, a Bebete. Ela tá em Bebete. todas também, adoro ela. Cara, a Bebete tá em todas, né? Eles estão falando da Rainha Elizabeth II da Pra Inglaterra. quem não tem intimidade. Do Reino Unido, desculpe, do Reino Unido. Porque, enfim, a Austrália faz parte lá do Reino Unido, fazia parte, né, do Reino Unido, sei lá. Ela tinha que dia estar fez, lá, não pô. sei se faz. É. Tinha que estar lá. Aliás, tem uns vídeos, mas tá uma ventania, coitado, não tava conseguindo segurar chapéu, papel, tava complicado. Mas ela foi lá e deu seu parecer, né? Maravilhosa, chique, como sempre. Falou o quê? Muito elegante. Beautiful. O que ela falou? Não lembro também. Mas ela também tava acho que na inauguração do MASP aqui, né? Enfim, teve Porra, alguns prédios do Rogers arroz também. de festa total, né? Tá, total, Agora, a gente também comentou lá sobre a questão da estimativa de prazo, né? Então, foi de 4 anos de construção para 14, Meu Deus. né? E a estimativa de gastos, que estava em 7 milhões de dólares, pasmem os senhores, foi para 102 milhões de dólares. Puta que maravilha. Caralho, cara, 102 milhões de dólares. Isso, nos Então, dias de hoje, convertido com o dólar real, dá mais ou menos uns quantos reais que dá, caso? Porra. Meio bilhão. Tá, mas tem que fazer uma explicação desses valores aí. A fase 1, que era o pódio lá e, né, as primeiras obras civis, foi 5,5 milhões. Porra, quase comeu 7 milhões já de cara. Então, já foi, então. As conchas foram 12 milhões e meio. Meu Deus. Pô, mas tá bom, então. E o resto, aliás, a fase 3 foi 56 milhões e meio. Daí tinha os outros contratos de equipamento, iluminação, que foram 9 milhões. E taxas e outros custos foram mais de 16,5 milhões. Ou seja... Taxas e outros. A Renata abriu a planilha financeira. Exatamente. A Renata tá auditando o negócio. O arquiteto, ele não foi o maior vilão de tudo, né? Claro que não, o arquiteto não faz planilha financeira, isso é coisa de engenheiro, porra. Cagada deles. Cagada deles. Enfim, mas depois que ele já tinha saído na fase 3, que foi 56 milhões. Veja você. Tá complicado, você tá muito estranho. Não, mas tem umas coisas assim que os planos, que eu vi até assim, os planos iniciais, assim, do interiores, claro que foram modificados, mas o plano inicial de ar-condicionado dele era mais simples, né, o projeto mecânico, o projeto elétrico, isso foi sendo melhorado depois, né, ou modificado, e isso também tem um resultado nesses custos. Meu Deus do céu. Mas é aquilo, né, é um projeto que começa assim, é uma obra que começa assim o projeto definido, né, então acho que, assim, qual que é o orçamento, a estimativa inicial também já devia estar um valor completamente errado, né? Por isso que talvez essa distorção também, né? De 7 milhões para 102 milhões no total, mas, enfim, a estimativa inicial já devia estar muito errada, né? E toda a solução estrutural é muito mais complexa. Isso, né? E essas modificações que foram feitas também um pouquinho internas do programa, e essas modificações até fazer a parte de dutos, por exemplo, depois acabou tendo que causar uma série de mudanças estruturais que já tinham sido feitas, né? Já tinham sido executadas. Então, isso tudo vai causando esses custos depois. Bom, mas enfim, Bebete tava na inauguração. E quem não tava na inauguração? Essa que eu acho que é a parte mais triste desse episódio. Música triste, Kazu. Põe aí na edição. Música triste. Porque o Jorn Woodson, ele tava muito de cara, né? Pô, eu tinha feito projeto e tal, mudaram, foi despedido, ó. E ele nunca mais voltou pra Austrália pra ver o edifício pronto. Porra. Nunca mais põe os pés aqui nesse país. Com essa dramaticidade do Gabriel. Mas assim, então assim, é uma coisa até triste, assim, no sentido de que ele acaba meio que abandonando, né, digamos, o projeto, talvez por achar que mudaram e não ser talvez tão dele, assim. Mas, inclusive daí ele recebe também uma chamada medalha de ouro dos institutos dos arquitetos australianos, em que ele também não comparece na cerimônia. Inclusive ele foi oferecido a chave da cidade de Sydney, né, em 98, e ele também não vai, então eles têm que levar daí a chave para a cidade. Me mandaram embora, agora ficou me dando prêmiozinho aí.
Ele até tem uma frase que diz: se você gosta do meu trabalho de arquiteto, ofereça-me algo para construir, não uma medalha, né? Então, mas enfim, assim, ele depois ali que ele sai do projeto na Austrália, ele volta para a Europa e nos anos 70 ele acaba se mudando para a Espanha, onde ele vai morar até o final da vida, né? Ele também depois se estabelece fazendo outros projetos, né? Muitas casas, teve acho que algumas igrejas e um projeto bem marcante também que é o Parlamento do Kuwait. Que ele faz em 1978, assim. Então, Mas daí ele pegou mais leve, né? pegou mais leve. Mas ele tem, assim, tem um pouco de formas orgânicas também, ou lembra um pouco alguns projetos do Le Corbusier, tipo, quando o Le Corbusier começa a usar umas formas mais orgânicas também, assim. Mas, enfim, se dedica mais a alguns projetos menores, né? E aí, em 1999, a cidade de Sydney, né, resolve fazer uma reforma, uma renovação lá no próprio edifício. E aí eles falam, pô, por que a gente então não chama o Yorn Woodson, né? Porque ele tá puto da cara, né? Desculpa. Vamos lá pedir desculpa e a gente pede pra ele participar de novo. Foram né? escorraçados do escritório. Os Brincadeira, caras brincadeira. saem da Austrália. Não, mas eles vão até a Dinamarca, né? Pessoalmente, uma equipe lá pra tentar convencer. E daí dizem que levaram 2 dias. No terceiro dia ele se convenceu e aí ele falou: não, beleza, eu vou participar desse projeto. E o filho dele, né? O Jean, comenta que eles ficaram muito felizes. Assim, foi de certa maneira uma forma de reatar, né? Essa relação. Só que o Yorn estava muito idoso já, né? Pra, tipo, viajar até a Austrália, uma viagem muito longa. Então ele acabou não indo, né? Apesar de ter feito as pazes de certa maneira, mas ele não voltou para visitar o edifício concluído, né? Uma pena. Coitadinho do Yorn, nunca viu o troço pronto. E ela já passou por algumas renovações também, né? Pra House desde então. Vários. Então, ele já passou por adaptações, renovações e já gastou mais uns milhões também a mais aí. Né? Porque acho que teve uma reforma. Em 2007, a Opera House é declarada Patrimônio da Humanidade, né? Em 2018, que eles fizeram daí essa questão de ser um edifício carbono zero, né? Melhorar na parte acústica, acessibilidade, que era uma coisa que talvez muito pouco discutida na época também, né? E daí precisou se adequar. Todas as questões de eficiência energética, né? Sustentabilidade. Então, como é um edifício símbolo também do país, né? Então, assim, ele também tem que ser uma referência nesse sentido, né? Se adequando às novas exigências, assim. E para não deixar passar também, né, que o Yorn Woodson, né, ele ganha o prêmio Pritzker, sim. né, em 2003. Tava velhinho, hein? Já estava velhinho, Ele faleceu, acho que 5 anos depois, em 2008, né? Mas ele, né, recebe a maior premiação que um arquiteto pode receber, né? Ele já tinha ganhado também o RIBA, né? O Gold Medal também. Pelo menos nesse do Pritzker ele ganhou um troco aí também, né? Uns $100 mil. Né? Mas até uma frase do Gehry, né? O Frank Gehry, que fazia parte do júri em 2003, né? Que deu o prêmio do Pritzker. Ele diz: Woodson fez o projeto do edifício muito à frente do seu tempo, muito à frente das possibilidades tecnológicas, né? Um prédio que realmente mudou a imagem de um país inteiro. É legal, assim, entender que isso que a Renata até comentou no episódio, né? Como algumas cidades são lembradas por edifícios emblemáticos, né? E eu acho que a Austrália como um todo, né? Qualquer um que vê aquilo representa a Austrália, né? Então ficou muito marcante, assim, né? E até bacana que o arquiteto foi, né? Teve uma série de dificuldades para projetar e tal, mas o edifício permaneceu em todo o imaginário do planeta, digamos, como um edifício importante e símbolo da Austrália. Né? Isso aí. Muito bem. É bonito, né? É bonito mesmo. É louco de bonito. Então isso aí, para quem quiser visitar a Austrália, né? Tá logo ali. Mas nossos ouvintes aí da Austrália, se quiserem comentar, por favor, falem sua experiência. A sua sensação, né, do edifício. Valeu, então? Valeu. Muito legal. Beleza. Então até a próxima. Falou! Vamos aos nossos agradecimentos da semana. Vamos lá, Gabriel. O Fernando Ferrarese escreveu o seguinte: olá, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Sou estudante de arquitetura, mas é minha segunda faculdade e totalmente fora da minha área atual. Tenho 35 anos e estou no 8º semestre. Sou analista de sistemas há mais de 25 anos e resolvi estudar algo que sempre gostei. Caraca, olha que mudança, Pois hein, analista de sistemas. Ouvi dizer que esse pessoal ganha pra caralho que vai fazer arquitetura. Mas por que... Ixi.
Mas é o amor, a paixão. Isso aí não tem preço. É verdade, cara. Trabalhar no que você gosta é não trabalhar, né? Porque você tá sempre fazendo o seu hobby. Essa é É o a que dizem. lenda, é. O conteúdo de vocês agrega bastante no meu aprendizado, tanto na questão da arquitetura em si, quanto para questões do dia a dia. Mais uma vez, parabéns e até mais. Valeu, Fernando. Muito bom saber desse desafio que você comprou agora, né, de fazer uma segunda faculdade. Eu imagino que é super difícil tomar essa decisão. E eu espero do fundo do coração que você goste do curso e goste da atividade profissional em si, que nós aqui do Arquipapo tanto gostamos, né? Tá joia? Matheus Cruz aqui, ó. Muito bom episódio. Sempre vi essa revista, né, a revista Projeto, na faculdade e ficava querendo comprar elas para ler em casa com calma. Mas, já que eu não tinha verba nem lugar para colocá-las, eu acabei transcrevendo diversos textos e desenhando vários projetos. Olha só, aí, cara, que caraca. legal. Pô, sensacional isso aí, porque na verdade é um baita aprendizado, né? Eu aprendo muito, né, quando eu tô estudando e tal, eu absorvo muita informação quando eu tô escrevendo as coisas, assim, sabe? Faz muita diferença isso, eu acho. Gostaria de deixar aqui uma sugestão de fazer um episódio sobre renderização e softwares. Legal. Bacana, hein? É o papel dessa mecânica na evolução da arquitetura. Novamente, parabéns pelo episódio, abraços virtuais a todos e adoro o sotaque de vocês. Que sotaque. Ele fica engraçado quando acelerado. Imagino, Piá. Imagine. Cara, a renderização e softwares, né? Isso é um baita tema mesmo. Vamos ver como fazer isso. Vamos sim, legal. E o Felipe Dias falando aqui do episódio, né, dos projetos inusitados, falando o seguinte, ó, esse é um dos projetos com história mais engraçada. Lembro quando escutei pela primeira vez. Eu estava no primeiro semestre de arquitetura. Meu professor contou e eu fiquei sem acreditar no pedido e na maneira em que o Oscar Niemeyer resolveu o pedido. Olha lá. Daí ele mandou um link aqui, então. Ele tá falando daquele grampo que tem na Praça dos Três Poderes? Exatamente. Você matou a charada. O Pombal da Praça dos Três Poderes. Então vamos lá, ó. Porque isso é assim. Conheça a história do Pombal na Praça dos Três Poderes. Monumento apelidado pelos brasileiros de prendedor de roupa, representa 2 pombais voltados para dentro. O Pombal, obra de Oscar Niemeyer, desperta a curiosidade por quem passa pela Praça dos Três Poderes, Brasília. Não apenas pelos seus 13 metros de altura, mas também pela semelhança com o prendedor de roupas. Motivo pelo qual ganhou esse apelido. E o apelido só pega pra quem não gosta, né? É verdade. Você acha que o Pombal ficou feliz com esse nome? Não gostou. O monumento foi inaugurado em 1961, durante o governo de Jânio Quadros. Foi a primeira dama, Eloá Quadros, que pediu para o Niemeyer que projetasse um pombal, por acreditar que toda a praça deveria ter pombos. Cara, era só por uma velha jogando pipoca com bacon lá que os pombos adoram. Já viu isso? Pomba comendo bacon na praça? Sim, sim. E elas brotam de qualquer lugar, né, cara? Não precisa de um pombal, pô. Não precisa, cara. Só precisa de pipoca, cara. Consta também que Niemeyer não recebeu bem o pedido. Ficou de cara. Ele achou que fosse uma interferência na concepção tão pura e limpa da praça. Mas era um pedido irrecusável, né? Ele fez um marco com essas 3 reentrâncias curvas e virou o pombal para o lado de dentro. São 2 pombais, na verdade, voltados para dentro. Pelo lado de fora é um bloco limpo de concreto e os pombos entram por essas aberturas. Muito bem, seu Niemeyer, projetando o pombal. Esse sim também é um projeto inusitado. Vocês da PUC Paraná gostam de fazer pombal também, né, Cazu? Gostava, era o primeiro projeto que a gente fazia, cara. Era o projeto da maquete, acho que é a primeira maquete, acho. Eu lembro bem desse pombal aí. Fui bem. Nossa, tirei um 9,5. Meu Deus. Nossa! Acreditei que aquilo ali me fez acreditar que eu seria um grande arquiteto. Isso foi no primeiro semestre, né? É. Daí pra frente, só cagada. Só cagada. Doce ilusão. Daí aí fudeu. Devia ter tirado um 3 e aí tinha desistido já. Quero agradecer todos os nossos amigos que contribuem com o Arquipapo no PicPay. São eles: Maria Júlia César, Fernanda Floriani, Fernando Ferrarese, Sofia Martins, Maiara Barbosa, Helder Makishi, Natália Ayala,
Lauren Baldinazzi, Nicolas Fleischmann, Pedro Braga, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Bárbara de Supoio, Augusto Alvarenga, Aline Damore, Cíntia Cassaro, Marcelo Henrique, Ana Caroline Gonçalves, Amélia Saqui, Leandro Dias, Marcelo Marcos, Charion de Souza, Alberto Valadares, Leonardo Castilho, Thiago Costa, Luísa Alfenas, Fernanda Ruza, Bruna Serrone, Raíssa Holanda, Rafael Rosa, Fernando Becker, Marcone Silva, Paula Dias, Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, Nélio Santos, André Oliveira, Ariane Aleixo, Thaís Vaiksnoras, Francis Ivamura, Alfredo Andreasa e Marina Potenciano. Valeu, muito galera. obrigado, pessoal. Pessoal, então é isso. Daqui a 15 dias estamos de volta com vocês. Enquanto isso, se você quiser matar a saudade, entre em contato com a gente por e-mail no contato@arquipapo.com.br ou nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook com @arquipapo. Lembrando que a gente também tem um grupo privado lá no Facebook. Entra lá, pede para participar. Exatamente. Beleza? Beleza. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, falou! Pra chegar. Vamos, galera, vamos gravar aí? Vamos. Vamos lá. Galera, Oi? tá gravando?